Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago os melhores conteúdos para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Renner e nós vamos falar hoje sobre um caso clínico incrível a respeito de depressão crônica e síndrome do pânico. Tá? Então, se você tem interesse nesse tema, aguarde aqui que você vai ver uma discussão de caso bem interessante com vários pontos de atenção. Tá? Então deixa eu só fixar aqui, café com acupuntura, depressão e pânico. Isso, perfeito, enviado, fixar. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. André, Denise, Alessandra, Raquel, Claudina, sejam todos muito bem-vindos, tá? É uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui. Então vamos lá para mais um caso clínico. Lembrando que sim, está marcado o curso de acupuntura na inteligência emocional presencial em São Paulo. Será nos dias 9 e 10 de novembro. Tá? Então se você tem interesse no curso de acupuntura na inteligência emocional presencial, tá? Você me chama no direct lá que eu te passo mais informações. Tá? Vai ser nos dias 9 e 10 de novembro, presencial em São Paulo. Vai ser um curso incrível de autotransformação, com muito conteúdo teórico, mas também um conteúdo muito prático. Tá? Todo mundo vai passar por todas as dessensibilizações, então vai ser bem interessante. Tá? Qualquer dúvida é só me chamar no direct. O Romeuzinho agora tá tomando banho. Vamos ver, às vezes dá tempo dele aparecer aqui em algum momento. Tá? Vamos lá, então. Vamos falar hoje sobre um paciente, sexo masculino, homem, 58 anos de idade, Então, paciente do sexo masculino, 58 anos de idade, com quadro de depressão crônica e síndrome do pânico. Tá? Então, esse é o nosso caso clínico hoje. Vamos entender o que tem por trás de todo esse processo que está levando, a esse quadro de depressão e pânico. Tá? Maravilha, agora eu sou aluno, estou me achando, maravilha, sejam bem-vindos. Tá? É incrível ter a participação de cada um de vocês. Tá? Conte conosco nessa jornada aqui dentro do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Então, depressão. Depressão, ela tem uma característica do elemento metal. Lógico que pode ter outros elementos envolvidos. Entendam que nada dentro da medicina chinesa será estático. Por quê? Porque aqui nós temos lei de geração e lei de dominância. Então precisamos entender que em volta de todo esse processo nós temos um comprometimento de alguns elementos. Mas a origem de base da depressão ela vem do elemento metal. Tá? E o paciente também tem pânico. Olha que interessante, porque se a gente parasse o caso clínico aqui, tá? Não tivesse mais nenhuma informação, não trouxesse mais nada, nós já poderíamos entender que uma coisa interfere diretamente na outra. Olha, nós temos aqui uma mãe, como é tal, alimentando o filho, a água. E nós temos um filho tirando energia da mãe. Então, são duas patologias emocionais distintas, mas que elas se interagem por conta de um processo de interação energética, de interação entre Zhang-Fu, interação entre pulmão e rim, interação entre intestino grosso e bexiga. Ah, professor, mas o que tem a ver? Basta você estudar fisiologia energética dos órgãos e vísceras. Fisiologia energética dos órgãos e vísceras. O pulmão capta energia, manda para os rins poder aquecer e metabolizar a energia ancestral. Então, se você não tem uma boa energia do pulmão, o seu rim vai ser comprometido. Olha só que ponto já fundamental, que os chineses falam há muitos anos. Então, se o pulmão tem uma deficiência de energia yang qi, por exemplo, o rim vai ser comprometido em metabolizar a energia ancestral. E se o rim não metaboliza a energia ancestral, o reequilíbrio fica mais difícil.
Então eu já começo aqui trazendo informações importantes que nós precisamos estar atentos. Muitas vezes vocês podem estar tratando uma patologia do elemento água, e olha o que eu vou trazer para vocês. Muitas vezes vocês podem estar tratando uma patologia do elemento água, como por exemplo uma dor no joelho, uma dor lombar, e o paciente tem uma deficiência de energia do pulmão. E se você não se atentar para isso e não tratar o metal também, o seu paciente não vai melhorar. E eu posso ir ainda mais longe, porque se o paciente tem uma constituição do elemento metal, o metal é a raiz do problema. Então não adianta você ficar tratando só o elemento água. Você vai deixar resultados para trás. Então entendam que as questões emocionais, elas são pontos fundamentais se você quiser saber a raiz do problema. Saber tratar não só a queixa principal do seu paciente, mas o desequilíbrio em si. Tá? Então estejam atentos a isso, e é por isso que eu falo tanto que o curso de Acupuntura e Inteligência Emocional vai te dar essa visão para você enxergar o seu paciente como um todo, nas 3 esferas, físico, energético e mental. Tá? E aí o paciente então tem essa depressão crônica, tá? Com síndrome do pânico, é um paciente que faz tratamento com um psiquiatra, tá? Então eu quero deixar isso aqui bem claro, sempre deixei e sempre vou deixar porque o óbvio precisa ser dito. Tá? Nós falamos de acupuntura emocional, nós falamos de acupuntura na inteligência emocional, mas o tratamento com a acupuntura ele é complementar. Tá? O tratamento com a acupuntura ele é complementar. O tratamento com a acupuntura não exclui o tratamento médico ou medicamentoso. Tá? Então precisamos estar atentos a isso, porque já vi algumas pessoas falarem: o paciente vai fazer acupuntura, pode parar de tomar medicação. Não pode. Tá? A medicação é um estabilizador e muitas vezes será necessário. E quando você usa a acupuntura associado à medicação, muitas vezes o resultado da medicação ela gera um processo superior ao resultado sem acupuntura. Então, muitas vezes eu já acompanhei vários pacientes dessa forma. O paciente manteve utilizando a medicação, fazendo o tratamento psiquiátrico, psicológico, potencializou os efeitos dele e o médico psiquiatra foi retirando a medicação. Nós não tiramos medicação, tá? Então, nos atentemos a isso, tá? Aí, ó, exatamente, já vi acupunturista falando para o paciente deixar medicação alopática. Eu acho isso uma loucura, nunca se deve fazer isso. Exatamente essa é a minha visão, André. Tá? Nós precisamos combater isso, porque infelizmente eu já vi muito isso também. Acupunturista falando para o paciente deixar a medicação alopática sem fazer desmame, sem fazer estabilização. E aí o paciente piora, e como vai ficar você como profissional da área da saúde? Tá? Então, tratamento médico, medicamentoso, não é excludente ao tratamento da acupuntura. São complementares. E muitas vezes o paciente vai precisar. Tá? Quantas vezes fui atender pacientes que não estavam fazendo tratamento com psiquiatria? Eu encaminhei. Você vai para psiquiatria, você vai para psicólogo e a gente vai continuar o tratamento com a acupuntura aqui. Tá? Então, saibam o nosso lugar. Tá? Isso aqui é de extrema importância. Precisamos estar atentos a esse detalhe. Tá? Então, paciente com tratamento com psiquiatra tem muito medo de tudo, tá? Medo de tudo. Medo de dirigir, muito medo, né? Que vem do pânico. Medo de dirigir, tá? Muitas vezes fica na cama, tá? Muitas vezes fica de cama, tá? Por dias, tá? Muitas vezes não toma banho, sem vontade de viver. Tem pensamentos suicidas. Tá? Então, olha, um paciente complexo. Como esse paciente fica sem medicação? Como esse paciente fica sem assistência? Tá? Então, precisamos estar atentos a isso aqui. Tá? Relata não ter vontade de viver. Trabalha muito, trabalha de casa, então fica muito restrito, muito isolado. Então, é um ponto de alerta extremamente importante isso aqui. Precisamos estar atentos, tá? Já indiquei também muito paciente para a psiquiatria. Temos que ter a noção de limitação da nossa atuação e respeitar as outras áreas da saúde. Perfeito, André. Exatamente isso. Tá? Exatamente isso. Tá? É o que eu falo aqui, sempre bato na tecla e sempre vou repetir porque o óbvio precisa ser dito. Tá? Então, esse paciente tem muitas essas questões e ele tem um trauma de infância. Olha. Trauma de infância. E aqui, nós não precisamos, aqui agora se torna a parte mais bonita dentro da acupuntura.
Nós não precisamos entrar nesses detalhes para saber que trauma é esse. O que aconteceu com ele? Nós não temos necessidade. Às vezes o paciente não consegue ainda olhar para essa ferida. Às vezes o paciente ainda não consegue lidar com essa situação, com esse trauma. Então eu não preciso ficar especulando o paciente. Mas o que aconteceu? Não preciso. A acupuntura ela vai funcionar como um veículo de autoconhecimento, de autocontrole das emoções. E independente do trauma que foi, né, a acupuntura ela vai dar a informação para o organismo do seu paciente para dessensibilizar, limpar essa emoção lá no sistema límbico. E muitas vezes isso pode acontecer, né, por meio da consciência ou por meio da inconsciência. Tá? Então nós precisamos saber que eu, particularmente, não fico falando para o meu paciente sobre as emoções. Lógico, eu pergunto, eu questiono a respeito das emoções, mas eu deixo ele livre para querer ou não falar comigo. Tá? Isso é um ponto fundamental dentro do tratamento da medicina tradicional chinesa. Tá? E aí, quando você usa a acupuntura na inteligência emocional, essa metodologia, você não precisa falar. O seu paciente, muitas vezes o meu paciente nem sabe que eu estou tratando a emoção dele, porque às vezes ele veio para tratar uma dor física comigo. E aí eu consigo, né, fazer uma dessensibilização, uma limpeza da emoção desse paciente, e depois ele chega para mim e fala, nossa, Renner, a gente veio para tratar uma dor lombar, a dor lombar melhorou, mas você acredita que eu estou mais seguro no meu emprego, eu estou mais seguro em apresentar trabalhos na faculdade, eu estou mais seguro em conversar com os meus colegas de trabalho, em expor as minhas opiniões? Então você vai vendo a questão emocional sendo dissolvida, né? E o paciente deixa de uma condição de insegurança, de medo e começa a ter mais coragem, começa a se posicionar. Tá? E aí você não falou nada para ele que está tratando as emoções. E aí muitas vezes ele até fala, né? Será que é acupuntura? E aí a gente sabe que sim. Tá? Então esse é um ponto fundamental. Então vamos para o diagnóstico de língua. Só que antes de fazer o diagnóstico de língua, tem gente que terminou de banhar e tá doido para falar um oi aqui. Fala oi, pessoal. Fala oi. Fala oi pro pessoal. Você quer mostrar tudo pro pessoal? Vamos mostrar sua mãozinha então. Olha aqui, gente. A gente fez a mãozinha dele de gesso. É sua mãozinha, gorda. Mostra pro pessoal o que a gente fez. Aí, não pode colocar na boca não. Seus dedinhos gordos. Pronto? Falou oi pro pessoal? Então, manda um beijo pra eles que a gente precisa terminar a aula. Beijo, pessoal. Beijo. Faz put pra eles. Cadê o Romeu? Não, vai pegar as outras coisas não. Beijo. Com Deus. Aí. Tchau. Tchau. Então vamos pra língua? Que essa criança aqui, se não aparecer... Olha só que interessante. Olha só que interessante que nós estamos falando. Que nós precisamos entender. Olha o que nós precisamos entender. E agora a discussão vai ficar mais bonita. Me ajudem aqui no diagnóstico dessa língua. Primeiro ponto. Saburra. Essa língua apresenta saburra? Sim ou não? Se essa língua tem saburra, ela é de qual característica? Branca ou amarela? Essa língua tem saburra? Se tem essa saburra branca ou amarela? E enquanto vocês vão falando, tá? Eu vou trazer alguns pontos importantes aqui. A saburra, ela é um subproduto da digestão. A saburra é um subproduto da digestão. E a digestão, ela vem de onde? Do triplo aquecedor médio, do estômago, do baço. E nós temos aqui uma língua que ela realmente apresenta saburra. Onde? No centro, com a coloração mais amarelada, e ela tem uma saburra nas laterais, de característica branca. Olha que interessante. Então tem uma saburra amarelada no centro, e uma saburra branca nas laterais. Perfeito? Consegue ver isso? Mas o mais importante, a saburra não teria que estar no centro?
É natural ter saburra no fígado e na vesícula biliar? Não é. Então isso já é uma condição patológica, crônica, emocional. E olha que interessante que nós vamos discutir sobre isso. Nós vamos discutir sobre isso aqui. Tá? Segundo fator que nós vamos avaliar é com relação à cor da língua. Qual que é a coloração dessa língua? Essa é uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Como que é a cor dessa língua? Lógico, onde nós conseguimos ver, né? Porque a lateral nós não conseguimos perceber a cor da língua porque tem uma saburra muito espessa e branca, né? Muito espessa e branca. Então, é uma língua com coloração mais vermelha, tá? Pode estar indo pro arroxeado, mas é uma língua mais vermelha, tá? Cuidado, porque dá a impressão que ela é pálida pela quantidade de saburra branca que tem nas laterais. Mas é uma língua mais vermelha, tá? É uma língua mais vermelha. Só que ela é vermelha aonde? No centro. Ela é vermelha mais no centro. Por quê? Porque nas laterais nós não conseguimos ver. Tá? Então nós percebemos a ponta mais vermelha e ela pega vermelha ali no centro. Lá no fundo parece ser pálida, mas tem uma saburra branca. E nas laterais também tem muita saburra branca. Show? Terceiro fator que nós vamos avaliar são com relação às alterações de forma. Essa língua apresenta alteração de forma? Tem fissura? Tem edema? Tem marcas de dentições? O que tem de alteração de forma nessa língua? Tem fissura? Tem uma fissura profunda ali na transição do triplo aquecedor médio que chega no triplo aquecedor superior. Em especial na região do pulmão. Conseguem perceber? Esse paciente tem uma depressão crônica. Olha só, a fissura chegando ali na região do pulmão. Então, quando nós temos noção das questões emocionais, do diagnóstico energético, fica fácil de nós compararmos as duas coisas. Esse é o ponto fundamental para o nosso tratamento. Então, tem sim uma fissura bem importante no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor superior, em especial no pulmão. É uma língua bastante edemaciada, tá? Volumosa. Mas ela não tem tantas marcas de dentições assim evidentes, né? Até mesmo porque tem muita saburra, às vezes pode até ter que estar recoberto por essa saburra. Perfeito? Quarto e último fator que nós vamos avaliar nessa língua. Essa é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Tem umidade de líquidos orgânicos nela ou é uma língua mais seca? O que vocês acham? Perfeito. Uma língua mais seca. Ótimo. Pronto. Temos já todos os achados da língua. Vamos trazer aqui para o diagnóstico energético? Então, se tem uma saburra amarela no centro, ela tem uma condição de calor no estômago e no baço. Perfeito? Se ela tem uma saburra branca nas laterais, ela tem uma condição de frio no fígado e na vesícula biliar. Calor no estômago e no baço, frio no fígado e na vesícula. Olha só, síndrome mista. Vermelha, ela tem calor. Tem calor. Fissura no triplo aquecedor médio e no pulmão, tá? Deficiência de energia ínti do baço e também do pulmão. Porque já chega ali no pulmão. Show? Ela é uma língua que tem edema. Então tem uma estagnação de ti do baço. E é uma língua seca, que também nos mostra calor. Esse paciente é um paciente muito interessante. Por quê? Porque ele tem uma grande quantidade de calor. A grande quantidade de calor que nos mostra pela língua vermelha e pela língua seca. Tem uma grande quantidade de calor. Tem também um calor no estômago e no baço. Tá? Tem um calor no estômago e no baço. Tem frio no fígado e na vesícula biliar. Tem deficiência de ínti do baço, gerando estagnação.
gerando estagnação. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Que aqui quero trazer um ponto fundamental para a gente entender. Se você quiser tratar o seu paciente da forma mais completa possível, você precisa entender isso aqui, ó. Curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Esse paciente, ele tem uma queixa principal emocional. Emocional. Então, a queixa principal dele é depressão mais pânico. Metal com água. Metal mais água. Mas os desequilíbrios energéticos dele, vêm de onde? De muito calor, mais frio, mais estagnação. Então, calor onde? Calor do fogo, frio na madeira e estagnação da terra. Então, a queixa principal dele, olha só que interessante. O raciocínio clínico que eu quero que vocês entendam dos seus pacientes. A queixa principal dele é depressão e pânico, metal e água. A parte de desequilíbrio energético dele é água, é fogo, calor do fogo, calor do estômago com estagnação e também da madeira, frio na madeira, frio no fígado e na vesícula biliar. Tá? Então, ponto. Temos um ponto importante aqui para entender que a queixa principal dele não bate com os desequilíbrios energéticos. E nada de errado com isso. Tudo certo. Tudo certo. Por isso que eu falo que o acupunturista superficial, o acupunturista colocador de agulha, às vezes vai tratar esse paciente e fica pegando só pontos dos rins, só ponto do pulmão e deixa para trás um resultado porque não está atento aos desequilíbrios energéticos e emocionais desse paciente. Tá? Então, o que nós precisamos estar atentos aqui? Que no curto prazo ele tem queixa de depressão e pânico, no médio prazo fogo, madeira e terra, mas nós temos que entender que a raiz do problema é a questão emocional. Ah, professor, fácil, a questão emocional dele é depressão e pânico, então é só tratar água e metal. Não é. A raiz do problema dele pode ser qualquer um dos elementos. A raiz do problema dele vem da constituição física dele. Então, essa depressão e pânico dele pode estar vindo por conta de um excesso de ansiedade que consome o metal e consome a água. Essa depressão e pânico dele pode estar vindo de uma estagnação muito grande da Terra que não gera, né, uma circulação da energia anti, uma captação da energia anti e consome a essência. Essa depressão e pânico dele pode estar vindo de uma madeira muito forte que está tirando muitos nutrientes da água, que está tirando muito nutriente do metal. Essa depressão e pânico dele pode vir por conta puramente de uma alteração do metal, de muita introspecção que gera depressão e causa o pânico. Essa depressão e pânico dele pode estar vindo de uma constituição física, do elemento água, um paciente mais edemaciado, que tem, né, um consumo da essência gerando pânico, gerando muito medo, e isso acaba gerando um processo depressivo, porque um paciente que tem muito pânico, muito medo, às vezes ele não quer sair de casa, não quer interagir, não tem extroversão, ele acaba ficando fechado, frio, introspectivo, depressão. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Eu quero entrar em outra parte fundamental. Então, se você quiser tratar esse paciente, você vai ter que tratar o curto, o médio e o longo prazo. Como o curto prazo dele já é questão emocional e o longo prazo também são as questões emocionais, você pode dar uma mesclada nisso aqui. Mas você tem que entender o passo a passo. O passo a passo. Vamos mais? Vou trazer a foto da língua dele de novo aqui. O que chama atenção nessa língua? Hoje eu quero que vocês tenham um raciocínio clínico aguçado aqui. O que chama atenção nessa língua? Qual que é o ponto fundamental que chama atenção nessa língua? É a saburra? É a vermelhidão? É a fissura? É a secura? O que chama atenção nessa língua?
Você bate o olho e fala, nossa, isso aqui tá chamando muita atenção. Saburra, né? Vocês já pegaram algum paciente que apresentou saburra com essa característica nas laterais da língua? Dificílimo, né? Dificílimo ver esse tipo de alteração. Dificílimo ver esse tipo de alteração. Você bate o olho nessa língua, você vê as laterais dela já ali gritando com essa saburra mais esbranquiçada. Certo? Então, olha só. Nós temos aqui um quadro. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Nós temos aqui um quadro de muito frio na madeira. Muito frio na madeira. E esse frio na madeira gera uma estagnação de Ti. Tá aqui, ó. O frio começa a gerar estagnação da terra, estagnação de Ti. Se esse Ti não circula, ele atrapalha a fisiologia energética do elemento madeira. Qual que é a fisiologia energética do movimento madeira? Livre fluxo de Ti. A madeira não precisa levar livre fluxo de energia em todas as direções? O que o elemento madeira coordena? Não é o sangue? O sangue não precisa chegar em todas as células? O sangue não precisa ter livre fluxo de energia? Para que ele nutre o sistema nervoso central, a unha do pé, todas as células do corpo? Então, a madeira precisa de livre fluxo de energia. Se a madeira está com frio, gerando estagnação, a estagnação permite que se tenha livre fluxo de sangue e de Ti ou não? Não. A madeira não deixa gerar o livre fluxo de energia. Se não deixa gerar o livre fluxo de energia, ele está sendo comprometido pelas energias primárias. O Yin, que está estagnado, o Yang, que não consegue circular, e a essência está consumida. Isso tudo aqui, ó, interfere diretamente em quem? No sangue. No sangue. E o sangue, sem livre fluxo de energia, ele não faz a fisiologia energética dele. Qual que é a fisiologia energética do sangue? Qual que é a fisiologia energética do sangue? Nutrir todas as células. Nutrir com Ti, nutrir com Shui, nutrir com energia Yin, nutrir com energia Yang, nutrir com essência. Perfeito? Gerando calor. Mais importante que isso, o sangue é o principal receptor das emoções. O sangue é o principal receptor das emoções. Então o coração é o Shen. O coração, quando ele bombeia, ele imprime no sangue as emoções que você vivencia dia a dia. Então, o coração bombeia no sangue, bombeia o sangue, ele imprime no sangue as emoções. E essas emoções impressas ali no sangue, com a frequência energética ali no sangue, vai chegar no sistema nervoso central para ser racionalizadas, conscientizadas, para serem decodificadas essas emoções. Só que mais importante do que isso é entender do ciclo circadiano. O sangue, durante a sua atividade Yang, durante o dia, ele circula em todo o organismo. Ele circula em todo o organismo, nutrindo as células, e todas essas células recepcionam essa frequência emocional. Mas durante a noite, no seu período mais Yin, de repouso, de descanso, o fígado traz esse sangue, né, para ele, para limpar energeticamente e limpar emocionalmente. Só que o fígado aqui está com muita estagnação, está com muito frio. Ele não está conseguindo trazer o livre fluxo de energia. Então, possivelmente, esse sangue não está chegando como ele deveria para ser limpo. O fígado não está tendo energia suficiente para limpar as emoções desse paciente. E aí o paciente dorme, ele pode ter uma boa quantidade de sono, ou ele pode ter insônia,
ele pode acordar várias vezes à noite, ele pode dormir só no período do fígado, entre 1 e 3 horas da manhã. Então, são diversas possibilidades que nós devemos estar atentos. E aqui eu já coloco aqui, ó, sono, ponto fundamental de análise desse paciente. Por quê? Porque ele tem muito frio, muita estagnação e diminuição do livre fluxo de energia. E aí, o sono desse paciente, não tendo quantidade e qualidade, tá? Não são excludentes, porque pode ter quantidade, mas não ter qualidade, tá? Nós temos que entender um processo muito importante. Que mesmo esse paciente, às vezes dormindo a noite toda, ele não vai ter uma qualidade de sono. Não vai ter um processo de limpeza dessas emoções. Se não tem um processo de limpeza dessas emoções, ao amanhecer o dia, a liberação do cortisol, ciclo circadiano, o fígado soltando esse sangue para a mente para trazer o despertar, está soltando esse sangue com características emocionais. E esse paciente, então, possivelmente tem um processo de ruminação mental. Ruminação mental. Ele fica ruminando as emoções. Por quê? Não foram limpas. Se não foram limpas, ele fica acumulando as emoções. E aí ele tem um quadro de depressão crônica e muito pânico. E ele não consegue sair disso. E muitas vezes ele vai tomar a medicação do psiquiatra e às vezes não vai ter um resultado tão surpreendente como deveria. Por quê? Porque ele está num ciclo de desequilíbrio energético. Por isso que ele precisa de manter a medicação para estabilizar as emoções dele e ele precisa fazer a acupuntura para reequilibrar as energias e as emoções dele. Reequilibrar a fisiologia energética dos órgãos e vísceras dele. Tá? E aí, esse paciente é um paciente que tem pensamentos suicidas. Depressão crônica, síndrome do pânico, muito sozinho, fica muito em casa, muito solitário. E por que às vezes ele não se atentou ainda contra a vida dele? Porque esse paciente ainda tem uma grande quantidade de calor que acaba aquecendo a água e o metal dele. Então esse é um paciente que nem sempre nós vamos retirar o calor dele. Nós precisamos estabilizar o calor e as emoções dele. Por quê? Porque se tirar o fogo dele, ele pode piorar ainda mais a depressão, pode piorar ainda mais o pânico dele. E pode gerar ali um comprometimento na ideação suicida dele. Vocês estão entendendo? Que loucura isso aqui. E para isso, então, nós precisamos partir para um tratamento que vá melhorar essa ruminação mental dele. Uma ruminação mental que pode vir desde a infância. Porque ele relata ter traumas emocionais desde a infância. E aí o que eu recomendo então? Fazer tratamento emocional profundo nesse paciente. Dessensibilização gestacional para limpar as emoções que ele carrega desde o período da infância, desde o período que ele estava no ventre da mãe dele, que nunca foram conscientizadas ou racionalizadas. Para quê? Para a gente começar a diminuir esse nível de ruminação mental dele. Precisamos fazer a dessensibilização da água para diminuir o pânico, dessensibilização do metal para melhorar os níveis de insatisfação, de tristeza, de negativismo, de depressão. Quando nós começarmos a regular isso aqui, ó, os traumas infantis, diminuir o pânico e diminuir a depressão desse paciente, aí nós conseguimos fazer a dessensibilização da terra para melhorar ainda mais a estabilização mental e emocional desse paciente. Tá fazendo sentido para você? A partir desse momento, então, aí nós vamos ter que fazer a dessensibilização do elemento da constituição física, que é o desequilíbrio gerador da raiz do problema dele. Que é a raiz do problema dele. Que está gerando o vazamento de gás para esse incêndio emocional aqui. Então você vai lá e fecha o gás. A constituição física dele precisa ser tratada. Que é o temperamento. Que é a condição mental dele. Aí sim você vai conseguir regularizar o fogo e a madeira. Que aí você vai regularizar o fogo e a madeira. Para quê? Para, enfim,
você conseguir estabilizar esse paciente. Olha que incrível. Faz sentido isso para vocês? Profundo esse caso, né? Então, quem tem interesse em entender todo esse processo de tratamento profundo das emoções, você tem que estar dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Nós temos ele online, me chama no direct, eu te passo mais informações, tá? E nós teremos ele presencial em uma única turma esse ano. Esse ano eu só abri uma turma do curso presencial de acupuntura na inteligência emocional, que vai ser agora em novembro, nos dias 9 e 10 de novembro em São Paulo. Se você tiver interesse, me chama no direct que eu te passo mais informações. O presencial é um número restrito de alunos, tá? É um número restrito de alunos, mas é um curso extremamente profundo. Quem já participou do curso de acupuntura na inteligência emocional presencial sabe o quanto é profundo. É uma transformação de dentro para fora para você explodir toda a sua mente e levar o melhor resultado para os seus pacientes, tá? Se eu pudesse recomendar, eu recomendaria que você estivesse comigo nesse evento presencial em novembro em São Paulo. Tá? Vai ser incrível. Se organize. Tá? Nós temos um tempo até lá, você consegue dividir esse valor ali em 3 vezes sem juros, pode passar no cartão em até 10 vezes no cartão. Então, me chame no direct, faça ele presencial. Ah, não consigo fazer presencial, professor? Me chame que eu te coloco na lista de espera para o curso online. Tá? Professor, a falta de vitaminas e complexo B, junto com atividade física e uma boa alimentação, só em contato com a natureza? Sim, são pontos fundamentais também. Tá? Eu não foquei muito nessas outras questões, porque isso vai envolver diagnóstico médico também, e aqui eu queria trazer mais a questão das questões energéticas e emocionais, tá? Mas sim, a alimentação vai fazer a diferença, a atividade física vai fazer a diferença. Por quê? Porque precisa de diluir a energia que está estagnada, precisa gerar movimento da energia Yang, tá? Micronutrientes, mas não adianta também fazer reposição de nutrientes, de vitaminas, complexo B, sendo que o paciente não tem um intestino reequilibrado o suficiente para fazer a captação. Então, existe um universo de coisas envolventes, tá? Mas bem fundamentadas. Show? Pessoal, quinta-feira eu volto aqui para mais uma discussão de caso clínico. Se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão, me mande no direct foto da língua e o caso clínico que eu trago para análise aqui, coloco na lista para a gente fazendo. Tá? Qualquer dúvida me chama no direct. Dias 9 e 10 de novembro, curso presencial de acupuntura na inteligência emocional em São Paulo. Se você for de São Paulo região e tiver interesse, ou for de fora e quiser ir, me chame pra gente já fazer a sua inscrição. O número de vagas são restritos. Eu nem divulguei o curso ainda, nós já temos uma grande quantidade de alunos que já fizeram a sua inscrição. Então, corra para você não ficar de fora, tá? Olha, maravilha. Sejam bem-vindos, tá? Um grande abraço, um excelente dia. Eu vou correr para os meus atendimentos aqui. Qualquer dúvida, me chama no direct. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.